Olá, olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá, boa noite, boa noite. Olá, olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão estar aqui nessa live, mais uma quinta-feira, mais uma hora aí aproximadamente para a gente conversar, bater esse papo. Que seja um momento agradável para todos nós, para mim, para vocês. Quinta-feira, dia 19 desse ano. Esse ano maravilhoso, tenho certeza que será. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje com o tema, sejam bem-vindos. Hoje é o tema... Qual é o tema? Só existe vida. Só existe vida. Então a gente vai falar sobre aquilo que eu falo direto nos vídeos, né? Eu acredito que a maioria que está aí concorda, né? Só existe vida. O que eu percebo, né? É incrível isso. Eu faço trabalhos espirituais já há muito tempo mesmo, décadas. E só o que eu percebo é isso, a gente viva do outro lado. E a gente vai cada vez mais compreendendo, porque a gente vai conversando com os amigos espirituais, aqueles que são mais lúcidos, né? Aqueles que têm mais luz, aqueles que têm mais conhecimento. E eles vão nos explicando, né? Como é que funciona tudo isso, né? Porque das crenças, né? De morrer, é óbvio, né? A gente tem aí uma... Boa noite, boa Tem noite. irmão de Aracaju e Tocantins. Opa! Sejam todos bem-vindos, Aracaju, Tocantins, maravilhoso. Bom, o Brasil é sensacional, né? A gente mora num mundo imenso, né, que é chamado Brasil, com uma população assim maravilhosa, muita gente bacana mesmo, muita gente interessada, né, em saber, em conhecer e saber o que vai acontecer amanhã, né? A gente está sempre preocupado aí com várias coisas aqui da carne, né? E a gente deixa meio de lado o espiritual, como se a gente pudesse isso, né? Eu costumo dizer que toda noite a gente treina no espiritual, que a gente dorme, né? O nosso corpo aqui ele fica preso numa situação relaxada e a gente vai para várias situações. E a gente faz a nossa vida no espiritual sem perceber. Então, o que eu tento levar para vocês, eu procuro levar todos os dias, é que eu leve para vocês um caminho legal, né? De facilidades, que vocês vão aproveitar isso no nosso dia a dia. Não é só quando desencarna, não. Eu não falo sobre desencarnar só, eu falo sobre toda noite a gente dormir. Então, quando eu falo para vocês, fala com o anjo da guarda, fala lá, fala com o seu protetor, pede para ele te ajudar, pergunta o nome dele, o dela. Isso tudo vai fazer vocês. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Aproveitem sobre ela e assim vai. Ou também no meu canal aí, né? Pergunta lá, eu faço vídeo para vocês. Só não pede para... Não me convida, porque quando vocês convidam, às vezes é uma resposta que eu poderia fazer por escrito. E daí não acabo não fazendo, né, o vídeo. Então, mande sempre a perguntinha lá. Não passou direto aqui na live, não conseguiu, manda pergunta para mim. Quem quer psicografia? Quem quer psicografia vai no meu zap, né? Vocês já conhecem, a maioria, quem caiu de paraquedas não conhece, basta ir na minha bio, na biografia, ali onde tem todos os vídeos, né, no perfil, e vê lá meu número de telefone, manda um zap, fala, eu quero, como é que eu faço para uma psicografia? Daí lá eu vou te passar por escrito como é que é, a questão da paciência, né? E assim por diante. Falo sobre contribuições, falo sobre um monte de coisa para vocês. Os outros trabalhos que eu faço, que não é só psicografia. Psicografia é só um trabalho de terça-feira, que foi aberto justamente para atender, logicamente, um número crescente, né? E mesmo assim não se dá conta. Eu posso trabalhar 24 horas por dia, que eu não vou conseguir fazer tudo que tem que fazer. Mas eu sou insistente, muito insistente. Eu persisto demais. E sejam também, né? Na vida de vocês. E entender o principal, né? Eu sempre falo que se existe vida do outro lado, as pessoas precisam de ajuda. Quantas pessoas a gente não conhece aqui encarnado em vida que precisam de ajuda, né?
E muitas vezes você já faz algum trabalho de ajuda para essas pessoas aqui. Então eu digo assim, quando vocês pedem pelos entes queridos de vocês, não só pela psicografia, se bem que quando pede já vai, logicamente, as equipes socorristas ajudarem, mas peça ajuda também, para vocês também, não custa, vai ser muito bom você ser abençoado, teu nome, toda a sessão, todo o trabalho, porque isso eu faço na minha casa, né? Então todas as pessoas que me mandam recados na internet, pelo Zap, todas elas estão lá no trabalho, isso independentemente, né? Porque é a forma da gente poder retribuir esse carinho, esse amor. E quem que não precisa de ajuda, eu preciso, né? Quantas vezes eu não peço para os meus guias, para os meus amigos, para Nossa Senhora, para Jesus Cristo, né? Me Agora, ajudar. tem uma pergunta aqui para você responder. Pode. Boa noite, minha irmã está começando uma vidência, ela está assustada, Flávio. Ô, meu amigo, não se preocupa não, isso é normal, tá? O que precisa é relaxar. Eu digo assim, não é nada de extraordinário ser médio, é sim um trabalho que você tem que ser muito persistente, tem que ser amoroso. Não imagine você tratando com espíritos ou com essas mediunidades sendo uma pessoa malvada, uma pessoa que não tem paciência, ou seja, é que nem aqui, né? E medo? E o medo? O medo, esquece o medo, você é um espírito. É que nem quando fala assim, eu tenho medo de espírito. Não, você é espírito. Vai ver que o espírito também tem medo de você. Então, fique tranquila, pegue orientação legal, né? Se você conhece algum lugar bacana, perto de você, vá. Se você estiver em São Paulo, capital, venha na minha casa. Você vai ser tratado com todo carinho, né? E é maravilhoso. Eu posso dizer para vocês que eu pratico a mediunidade há décadas, várias décadas, né? Precisaria fazer as contas aqui, mas está indo para os 40 anos já, quase, 38, 37. E eu te digo assim, é maravilhoso, né? E não acaba nunca essas experiências, né? Porque a gente está se acordando a cada dia. Cada dia a gente acorda, uma técnica nova, uma surpresa, porque vem uma pessoa diferente, um guia diferente, um amigo espiritual diferente, que você está pronto para fazer aquele trabalho, então eles se aproximam, vão trabalhar com você, e assim por diante. Então eu diria assim, vai firme, abraça, só você vai lucrar mais do que todo mundo. Bem-vindo, boa noite, tem boa uma noite. moça falando aqui, sonhei... meu irmão desencarnou, a Karina. Meu irmão desencarnou há um ano e sinto a presença dele, normal, né? Então, isso é normal. Eu já até falei para numa psicografia, né, sobre esse assunto. Isso é uma coisa normal. O que acontece, né? A gente tem sempre que, como a gente não sabe às vezes o detalhe legal, o importante é que a gente peça ajuda para toda pessoa que desencarnou. Por quê? Ela pode ainda não ter percebido que morreu, ela pode às vezes estar um pouco revoltada com isso, acaba trazendo algumas energias que não é muito legal. Então, muita frequência do ente querido que desencarnou na casa da gente ou participando da vida da gente, não é muito legal, porque eles têm que seguir a vida deles, né? Quando vêm, eles têm que vir com uma autorização, eles têm que vir acompanhado. Tanto é que a psicografia, por exemplo, a pessoa quando traz a psicografia, eu posso te falar que está assim, está muito, a não ser que seja numa sessão de pronto-socorro espiritual, porque, por exemplo, segunda-feira a gente faz um trabalho de pronto-socorro espiritual, ou seja, são espíritos que estão perdidões tal, e tudo mais, e vêm. E algumas vezes vêm espíritos que escrevem. Então, esses espíritos, esses seres, que quando vêm numa sessão de pronto-socorro, daí eles não estão legal. Mas numa sessão preparada para receber psicografia, que na terça-feira é isso, é uma reunião preparada para receber psicografia. Então, só vem espírito bacana. Agora, não veio a minha, está demorando, será que está mal? Não é isso. Primeiro está se preparando. Isso, está se preparando. Não é assim, vai qualquer um. Não é assim não. Além da fila, né? Imagina assim, quantas pessoas estão desencarnadas querendo trazer comunicação, daí eu te pergunto, quantos médiuns? Aquele centro que você frequenta lá, quantos médiuns escreve, psicografa direto? Um trabalho específico de 1 hora, 2 horas, vocês vão perceber que não tem. Outra pergunta. Vamos lá.
Tem uma moça que tem acho que ela tem uma loja. Loja? Sonhei mostrando roupas para uma pessoa que já morreu. Legal, bacana. Então, nós levamos para a noite da gente, porque eu sou assim, eu gosto de ser bem prático, literal mesmo. Tudo que a gente passa durante a noite, esses tal de sonhos que a gente, né, percebe, isso é vivências, nada mais do que vivências. Obviamente, você leva muita coisa daqui para lá, das suas percepções, das suas crenças. Então, o que que acontece? Existe uma mistureba ali que é complicado às vezes você entender. Mas se você lida com roupas e você teve um sonho com roupas e você talvez esteja passando por alguma questão de poucas vendas ou coisas desse tipo, que você está envolvendo essa questão toda e às vezes até resolvendo essa questão do outro lado. Porque à noite a gente pode ter encontros com especialistas na área de moda, na área de vendas, tudo vai de acordo com as suas necessidades e aquilo que você foca. Se você é uma pessoa muito focada nessa questão e tudo mais, pode ser isso. Ou seja, precisaria saber mais detalhes para daí a gente já poder pegar um caminho legal, entendeu? Bem-vindo, bem-vinda, boa noite. Michele de Rio Grande, Pelotas. Ô, Pelotas, Rio Grande do Sul, né? Michele. Ô, Michele, seja bem-vinda. Gratidão aí pela sua presença aqui na live. Vamos aproveitar e vamos convidar o pessoal que vocês conhecem aí. Aquele que quer dar um presentinho pelo TikTok, pode dar, é bacana. TikTok valoriza isso daí. A compartilhamento valoriza, o coraçãozinho, tudo isso faz a live crescer e assim por diante. A minha intenção é levar cada vez mais para mais pessoas aquilo que eu venho trazer para vocês, que é falar sobre vida, continuidade, né? Como seria bom se a gente entendesse desde pequeno que a gente não morre, que a gente é só continuidade, como a gente não se prepararia melhor, né? Talvez a gente estivesse em situações muito melhores, né? Sabendo de tudo isso. Até aqueles que nos governam estaria de uma forma melhor que a gente, sabendo que não existe morte, que a gente sabe disso, que a gente vai se encontrar lá na curva do rio, né? Então, legal. Tem uma outra pergunta. Bem-vindos. Amigo, estou doente, vítima de feitiçaria, o que faço? Manda um zap lá para mim. Manda um zap lá que eu vou te ajudar. Independente se você tiver dinheiro ou não tiver. Se tiver dinheiro, a gente faz um trabalho grandão lá e vamos tirar essa coisa. Se não tiver, a gente vai... Legal? Ou seja, não está sozinha não. Da mesma forma que existe magia negra, existe magia branca. Mas a primeira coisa que você tem que aprender é assim, ó. Eu vou focar na justiça divina. Eu vou focar em Nossa Senhora. Eu vou focar em Jesus. Nada tem mais força do que isso. Você é uma centelha divina. Você é filha de Deus. E nada pode te fazer mal a não ser que você aceite. Como é que eu aceito uma magia, uma coisa ruim para mim? É justamente a vida que a gente leva. A gente vai entrando numa escuridão, a hora que a gente percebe, a gente está abraçado com ela. Então ninguém consegue fazer o mal pra gente se a gente não permitir. Sabe? Aquele negócio, quem é mais antigo lembra da Vanderleia. Fala assim, ó, pare agora, senhor juiz, e manda embora. Então eu vou te ensinar isso aí, vou te dar alguns toques e vou colocar teu nome e todos os seus dados lá nas sessões. Tem sábado agora. Sábado agora a gente vai iniciar um novo trabalho. Um trabalho igual de quarta-feira, que mexe justamente com isso, com energias, com quebrar magias, quebrar essas demandas todas. Vai começar sábado, agora, mais um trabalho na casa da qual eu faço parte, que é a Casa de Marias. Então, tudo para ajudar as pessoas, né? E quando a gente ajuda a pessoa, e aquela moça que perguntou lá da mediunidade, que a filha, não sei quem é que está, a irmã começando a desenvolver, cada vez que a gente ajuda as pessoas, a gente está se ajudando. Então isso é fantástico, colocar tempo nosso em coisas produtivas, para nós e para aqueles que precisam. Fantástico, ok? Bem-vindos, bem-vindos. Sim, eu vejo pessoas que me pedem para me dar recado, eu não sei o que fazer. Calma, não vá dando recados assim adoidado. Ao pouquinho você vai percebendo, porque você tem logicamente as suas ideias, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Então, você precisa de um certo acompanhamento no começo, até que você... É que nem assim, ó. Eu não consigo sair o carro com a quinta marcha. Eu preciso colocar a primeira o ponto morto, depois a primeira, acelera um pouquinho a segunda. Você vai chegar lá. O principal é você não ficar preocupada. Calma. Legal? E você vai ver que começa a andar legal. Onde que você mora? Fala aí para mim saber. Vamos lá, tem outra pergunta.
Uma pessoa que se foi nova, será que seu corpo vai ter alteração ou vai permanecer da mesma forma? Tudo vai de como você tem consciência do outro lado. Quando você toma consciência de que você pode alterar seu corpo, existem algumas pessoas que inclusive mudam totalmente para uma outra figura de outra vida. Isso acontece, porque é maleável, você tem essa escolha. Da mesma forma que você pode ficar mais novo, pode ficar mais velho, o jeito que você se sente melhor. Então tem pessoas que a melhor fase da vida dela, o jeito que ela gosta de ficar é com 30 anos. É com 30 anos que ela fica, mesmo tendo desencarnado com 100. A outra desencarnou com 20 anos, só que ela quer ser criança, ela quer ter 9 anos lá. Sem problema nenhum, mas aqui ó, não é mentalidade de 9 anos. É mentalidade de uma pessoa com muita idade, com muita experiência, com muita vivência. O corpo é só um brinquedinho que a gente manipula ele. Mas isso quando já está numa condição de consciência de fazer isso. É que nem volitar, a pessoa sai volitando, voando. Isso é possível na quarta dimensão. Mas para quando você toma consciência e lembra como é que faz, você tem um acompanhamento. Acredita que é possível. Isso. Porque para a centelha divina, vocês não fazem ideia o que é possível, né? Por isso que quando a pessoa fala assim, eu não tenho nada, eu estou ferrado na vida, me fizeram mal. É porque a gente não sabe lidar com essas coisas. Não lembra, aliás, né? Não é que não sabe. Eu não creio em aprendizado, eu creio em lembranças. Tá? Se nós somos centelhas divinas, filhos de Deus, não precisamos aprender nada. É só lembrar. E ponto. Até porque, imagina assim, se você viveu já aqui 10 vidas, vai ensinar o quê? Fazer arroz, feijão? Não dá, né? A Zete Weber, adoro seus assuntos, sou de peixes, muito sensitiva. Ai, que legal. Tem um Doriane Cianella. Tá. Por que minha vida mudou tanto depois de abril do ano passado? Falta de dinheiro e às vezes até comida. Isso Precisa aí. detalhar um pouco mais, Doriane. Manda mensagem no WhatsApp. Mas eu vou te falar uma coisa, às vezes a gente se esquece, a gente se deixa, a gente para de fazer para nós, por nós. Então eu te digo assim, olha se você está fazendo por você, para você. Veja em que momento da vida que você talvez tenha dado atenção a coisas que não te traz esse retorno necessário. Porque assim, a vida muitas vezes a gente entra num caminho onde aquilo que era tão normal, por exemplo, ter o que comer, beber, morar, começa a ficar escasso. Então nós criamos isso. Inclusive quando tem consulta comigo, as pessoas particulares, ou mesmo no centro, lá com meus guias espirituais, eles trabalham muito 4 palavrinhas, que são da criação, né? Que é crença, fé, foco e persistência. Essas 4 palavras é trabalhada direto, toda semana, na casa da qual eu trabalho, na casa de Marias. E eu toda vez que eu atendo alguém particular, eu falo muito sobre isso, né? Porque eu não atendo só para falar de espírito com a pessoa, para tirar encantamento, coisa desse tipo. Eu também falo sobre você usar técnicas para que você se dê bem na vida, que você foque, que você ande. Porque isso também é um exercício meu, é um exercício de todas as pessoas que estão encarnadas aqui. Uma coisa é o guia falar, o guia espiritual, né? Ele não está encarnado. Outra coisa é nós falarmos, repetimos e começarmos a ir nessa direção. Então, eu te digo assim, alguma coisa você começou a mudar nas suas percepções que te levou a essa situação. Agora, essa situação não tem que perdurar, não. Você pode sair dela sim. Tá legal? Então é isso. No YouTube tem muito conteúdo bacana de reuniões, trechos. Lá, se você pegar e começar a ver os vídeos, lá você vai ver. Aproveita, vai lá e se inscreve. É fantástico o conteúdo que tem lá a nível dessa questão, dessa natureza, para que você dê certo. Ok? Então, vai lá, procura lá nos vídeos que você vai... Ou mesmo TikTok, mas lá tem muito assim, parte de reuniões. Isso é muito bacana. Eu posso ter evidência e não querer? Não existe não querer, você vai se enganar, né? É assim, toda mediunidade, quando você não trabalha para uma coisa legal, você trabalha para uma coisa não legal. Isso, olha... Você tem que direcionar sempre. Eu sei muito, pelo tempo que eu mexo com isso. Eu vejo médios fantásticos, eu encontro. Tenho colegas aí, vamos supor, médios fantásticos, poderiam fazer um trabalho maravilhoso, só que não fazem para o lado maravilhoso, mas eles fazem conscientemente para o lado não maravilhoso. Então eu digo assim, por que fugir de algo tão bom, né? De algo que pode te ajudar, inclusive?
Você entende? É tipo assim, eu tenho o dom de falar inglês, mas eu só vou falar português porque eu não... você já tem o dom, você já está ali com você, aproveite e fala inglês também, qual o problema, né? É mais ou menos isso. Então eu não aconselho ninguém fugir dessa mediunidade, até porque não se foge. Ouve-se falar em muitos lugares, eu vou trancar minha mediunidade. Mentira, você vai trabalhar inconscientemente para outros cantos aí. Porque à noite, quando você dorme, como é que você faz com isso? Complicado. Agora tem mais uma aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Olha, responde mais rápido, que tem 28 mensagens ainda. Tá. Eu já escuto desde nova, mas nunca trabalhei com isso. E agora eu vejo e sinto muita energia perto. É normal, energia. A energia é engraçado, né? Eu, quando converso com as pessoas e tudo mais, as pessoas conversam comigo, eu acho muito natural quando as pessoas falam as coisas para mim. Às vezes elas ficam até meio assim, falam, não, porque para mim é natural. Então é difícil eu falar alguma coisa que é difícil na mediunidade, nessa questão de energias, se isso está tão aflorado em mim, né? É tipo aquele professor que sabe muito, parece que é normal, o aluno já sabe tudo e não sabe. Então eu falo assim, ó, procura uma ajuda próxima que possa te orientar, mas se você perceber que as pessoas estão te freando, cai fora. Cai fora. Principalmente gente que não tem mediunidade nenhuma aflorada e quer falar sobre isso com você. Sai fora, esquece. Entendeu? Vamos lá, hoje passei o dia... isso aqui lembrei da minha mãe e tal. Tem um beijinho de Portugal, Patrícia Moraes. Não fiquem só em livros, tá? Livros é muito legal, mas a experiência é muito mais. A moça, a Flávia, falando que mora em Belo Horizonte. Ô, minha amiga. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos, boa noite, gratidão. Vamos compartilhar a live, vamos dar presentinho. O que mais tem para fazer na live? Tem uma moça falando, boa noite, eu me acordei um dia e uma voz me chamando pelo meu nome, nunca aconteceu. O nome? Tá. Tá chamando pelo nome. Tá, normal isso aí. A minha mãe, antes de desencarnar, ela falava direto isso aí para mim. A gente se falava, ela também era espírita, depois do evangélico, mas ela sempre foi espírita. Aí ela perguntava, o filho, poxa, eu vi o dia inteiro hoje me chamaram. Eu falei, pô, responde, pergunta quem é, poxa. Qual o problema? Né? Não vai aparecer o Gasparzinho lá, vai aparecer o espírito. Vamos lá. Às vezes escuto umas vozes pedindo ajuda e meio que faz o que eu tô vendo ser real, mas não é. Então, você vai fazer o seguinte, ó, é bem simples. Pede encaminhamento, só isso. Você tem um protetor do teu lado que é funcionário de Jesus, tá? Todo anjo da guarda protetor, ele é funcionário de Jesus. Ele é o exército de Jesus nessa terra aqui, nessa quarta, terceira dimensão. Legal? O que você faz? Pede para ele. Fala, amigo, é o seguinte... Por isso que é legal quando você conhece o nome do seu protetor, anjo da guarda, pergunta. E não tenha problema se ele falar que é tal nome, não fica com dúvida. É esse seu nome? Legal. Surgiu essa circunstância, você não está preparado ainda, não está preparado, encaminha. Fala. Quando você começar a fazer isso, você vai ter acompanhamento de amigos socorristas que vão estar próximos de você. Porque você começa automaticamente a trabalhar para essas equipes. Deu para entender? Você é o elo da terceira dimensão e quarta dimensão para ajudar esses socorristas. Porque se eles te enxergam, porque você está encarnada, e não enxergam os socorristas, você vai ser a ponte. Olha que coisa fantástica. Basta acreditar. Entendeu? Não tem medo, não. Então vamos lá, vamos para outra pergunta. Vamos lá. Como você pode provar tudo o que você fala? Eu não posso provar, você tem que sentir. Meus guias espirituais, eles falam assim, ó, a maior verdade do mundo pode ser a maior mentira, a maior mentira pode ser a maior verdade. Eu não tenho preocupação de provar nada. As pessoas que acham que é mentira, provem que não é, entendeu? É assim. Então vamos lá, mais uma pergunta. Daniel, e faz eu ir atrás delas, mas elas somem. É o mesmo que perguntou que ouve as vozes. Tá. Já respondeu. Boa noite, Ismael. É a Isadora. Falou com você pelo WhatsApp. Oi. Gostaria de saber se o meu esposo vai entrar na empresa General Motors. Já indiquei. Isso daí. Fala para ele assim, se ele realmente trabalhar as 4 palavrinhas, de verdade, porque existe assim, ó, eu quero entrar... Não. Ó, é crença, eu tenho que ter crença. Eu formo uma crença que eu vou sim entrar.
Já estou lá dentro, só estou esperando eles me chamarem, para começar. Aí você tem a fé que é de graça, a fé de Deus, a fé da centelha divina. Ela nunca vai fechar para você. Aí você vai colocar o quê? Foco. Não para de pensar nas outras coisas. Já que você não consegue pensar em outra coisa, pensa só nisso aí. General Motors. Põe a foco, começa a visitar a concessionária, olha na internet foto do carro, a empresa, começa a visitar, deve ter algum tour, alguma coisa falando sobre a empresa, a indústria automobilística. Começa a focar nisso, foca. Vivencia isso. Com persistência, que é justamente fazer isso. Se você fizer isso, sabe aquela coisa que você nunca dá certo, a pessoa que nunca dá certo, tudo parece dar errado para ela, é porque ela usa as 4 palavrinhas. Então fala para ele assim, ó, essa live vai estar amanhã mesmo no YouTube. Vai lá, se esqueceu as 4 palavrinhas, assiste lá a live de novo, você vai ver quais são as 4 palavrinhas e fala para ele. Ou anota aí agora. Então, não tem essa de, será. Será não. Se você acredita, se você já começa com será, é porque não será vai. É dúvida. É dúvida. Dúvida. Aí mandaram uma rosa, agora sumiu o nome. Obrigado, gratidão. Manda aí, compartilha, manda presentinho. Agora a Doriane Cianella tá perguntando de onde o senhor é. Gostaria de poder falar com o senhor. São Paulo, capital. Eu Água tenho Rasa. uma casa na Água Rasa, né? E vai ser um prazer. Manda lá no meu zap, pega meu telefone, te passo o endereço, tudo certinho, sem problema nenhum. Passo o endereço para vocês. Eu não passo aqui, parece que eles quebram a live minha. Agora, boa noite. Boa O noite. que o senhor acha do terceiro olho? Então, aqui, aquele central, esse é a consciência, né? Não é um olho vivo da terceira dimensão. Vamos imaginar assim, eu vejo dessa forma. Você tem 2 olhos aqui, certo? A sua consciência tem um único, não tem que ter 2 olhos, 3 olhos. E esse olho aqui, na minha visão, ele é errado, né? Porque ele deveria ser para cima, ok? É uma representação que eles põem como olho, mas é a expansão, É a expansão de tudo, né? Ele é uma visão de todos os lados. Tem um filme aí que tem um avatar. Os avatares eles dominam, né, algumas leis da natureza, vento, fogo, tal. E eles têm um desenho, como é que chama quando você desenha no corpo? Tatuagem. Uma tatuagem que faz justamente isso, né? Ele leva para cima, né? Ou seja, a consciência sua, ela é ampliando. É como se fosse um Wi-Fi, né? Terceiro olho. Isso. Você consegue perceber e sentir tudo. Se conectar com tudo. Isso. Vamos lá. Bem-vindos, boa noite. Ribeirão Preto, boa noite. Boa noite, maravilhoso Ribeirão Preto. Tem um chopp muito bom aí, né? Tem uma Selma. Selma tá falando assim, cuidar de animais, das minorias, dos negros, dos idosos, familiar. Eu sou que cuida desde pequena. Tá bom, Selma. Tá bom. Deus abençoe. Maravilhoso. Eu acho que assim, quando você chega ao ponto de proteger aqueles que necessitam, é porque você deve estar muito bem, né? E eu digo sempre, esteja muito bem para fazer tudo o que você quer, né? Todos nós podemos, né? Lógico, estender a mão ao necessitado é maravilhoso, mas você só vai estender se você estiver bem. Exato. Então esteja bem sempre. Procure estar bem. Quando escutamos chamar no portão e quando vamos ver não é nada. O que pode ser? Com certeza é algo espiritual. Eu gosto muito desse negócio de, como é que se fala? Ouvir o que não se vê, né? Acontece muito comigo, né? Não é bem um ouvir no ouvido, né? Eu gosto de sempre colocar assim, é um sentimento de certeza. Me chamaram, eu vou lá ver o que é, né? Você chega lá querendo ver com os olhos, você não vai conseguir. Exato. Então, você teria que ir com a sensação do qual você ouviu, a certeza, né? E assim por diante. E você consegue ter até diálogo. Eu tenho diálogo dessa forma. Eu vou conversando, eles vão me respondendo, eu vou sentindo, eu vou tendo certeza. Então, é mais do que o ouvido. O ouvido pode enganar você. Agora, a compreensão, nunca. Vamos lá. Sonho todas as noites com entes que faleceram. Tá, normal também, tá? A gente tá à noite no mundo dos espíritos. Aliás, a gente nunca sai de lá, né? O que existe é uma percepção de que você está aqui. Na verdade, você não está aqui, você está lá. O que está aqui é um corpo que ele é todo estruturado para ser como um captador de imagem, de sentimento, de dor, de tudo.
mas de experiências, né? Mas na verdade a gente não está aqui. O que está aqui é um corpo. Tanto é que quando a pessoa desencarna, fica aqui o corpo vazio, né? Fica o corpo que não se mexe e tudo mais. O espírito já está onde está, né? O espírito ele não precisa vir ou ir. Tanto é que da literatura mesmo fala, é um cordão de prata que está ligando. Então o espírito está num lugar e o corpo está em outro, ele não está do lado do corpo. Por isso que com o espírito ninguém pode fazer nada, não dá para destruir. Nós somos indestrutíveis. Só o corpo que é um robô. E eu creio que nunca nascemos e nunca morremos, né? Sempre existimos. Vamos lá. O que fazer quando tem visões em sonhos, vivência de muitos fatos que depois acontecem? Então, você começa a prestar mais atenção nisso, porque isso pode te ajudar, sim, tá ok? E você pode também procurar, né, locais onde tem essa expansão de consciência, que já tem outros médios que fazem esse tipo de trabalho, para que critério, porque a gente, logicamente, tem que ter um certo critério do certo, do errado, do que eu vou provocar falando, entendeu? Então, a gente tem que só tomar esse... Opa, desculpa, é ao vivo. A gente tomando esse pequeno cuidado, tá tudo certo. Eu acho que é fantástico isso. Acho não, tenho certeza. Poxa. A Selma tá falando, eu não quero ajudar mais ninguém. Aquela que ajuda todo mundo. Não quer mais? Tá certo, então não ajude. Tá certo. Não, é meu Gilda, me chamaram de Michele. Não é o meu, é Gilda. Então desculpa, viu? Michele, Gilda. Desculpa, Gilda. Vejo muita Joaninha, pode ser meu filho que desencarnou há 2 anos. Não, ele não, mas a Joaninha, ela tem alguma coisa assim, né, fantástica, como todos os animais, insetos, eles têm um porquê, né? E agora, pode isso te representar a presença? Pode. Às vezes a pessoa vê uma ave, por exemplo, né? E aquilo traz a lembrança para a pessoa daquela pessoa. Talvez uma lembrança boa. É uma forma, de talvez, eles chamarem a atenção da gente. Legal? Mas não é a Joaninha. Mas sim, talvez chama porque de alguma forma você já sabia que a Joaninha tinha algum vínculo, ele, você, Joaninha, tal, assim, né? E trazendo uma Joaninha perto de você, faça você se ligar nele. Pode ser. Porque para o espírito, ele manipular esse tipo de coisa é muito fácil, né? Vamos lá. O que significa sonhar que está incorporando? Fantástico. Você está trabalhando lá, incorporada. Outra coisa, você na 4ª dimensão também faz trabalhos espirituais e pode incorporar? Sim. Legal? E quando você escuta som de tiro de revólver? Olha, se esconde. Eu já tentei na literatura, um espírito levou um tiro, né? Na literatura, conta. Eu não lembro bem qual que é o livro que eu li. Não sei se é do Chico Xavier, não lembro. Eu sei que o espírito levou um tiro no espiritual. Então, tiro nunca é bom, né? A gente fica meio preocupado, né? Até aqui, se a gente escuta um tiro, a gente fica com medo. Onde fica o lugar onde se fica? Aí tem que entrar na bio, no WhatsApp, e mandar mensagem, que aqui a gente não pode falar na live. Isso, não posso. A bio é onde tem a fotinho minha, né? Se clicar na fotinho, vai para uma relação de vídeos. Tá? Em cima, logo no topo, tem meu nome lá e tem o telefone. Aí você... Tá legal? Vejo em sonhos fatos com datas de falecimento de pessoas. Isso vem acontecendo com frequência. Tá, então, é aquela questão lá de pessoas que têm uma premonição, né? De perceber esse tipo de coisa. Na literatura é muito, muito normal. Eu conheço pessoas que têm essa questão, né? Tudo vai... Que sentido você vai dar para isso, né? Que função vai dar para isso? O que você vai fazer com essa mediunidade? Então, é uma decisão que você tem que tomar, procurar, ter ajuda, né? Para que você treine isso, né? Com acompanhamento e tal. Quais as 4 palavras? Ou autodidata mesmo. Você pode, com a sua experiência, com um bom critério, você seguir em frente. Que às vezes funciona mais. Quais as 4 palavras? Crença. É crer em algo. Fé. Foco. Persistência. Se você usar nessa sequência. Vamos lá. Já respondeu, viu, Selma? As 4 palavras. Gostaria de receber uma carta do meu marido Sidney do Nascimento. Vai lá no meu zap.
me pede, tá? E eu vou te passar as regras. Por que eu passo lá as regras? Porque primeiro que eu tenho que ter um controle das informações que você me passa. Vou explicar direitinho. Quando vocês me passam lá no Zap, eu vou te falar assim, eu quero uma psicografia. Eu vou te passar um texto informando como é que você deve proceder, quais são as informações. Você me mandou isso, vai ficar no Zap, tá? Eu vou colocar lá no Zap o seu nome, né? Quem é você, o que você pediu no tema lá no seu nome. E eu vou imprimir isso. Essas informações que você me passou, eu vou imprimir, vai ficar numa folha de sulfite. Essa folha, quando tem a sessão de terça-feira, tem um montão de folha lá. E eu vou passando, conforme vai passando, aquela que a pessoa está lá, eu vou estar já mais ou menos em transe, tá? Por isso que eu sei qual é. E daí eu começo a escrever. Eu começo a escrever na folha do qual está tudo escrito, para que não haja problema de erro. E a continuação da carta, se for preciso, eu pego outra folha de sulfite em branco. Daí pega a pessoa que me acompanha, que me ajuda, ela grampeia as duas, aí vai para poder passar limpo, certo? E eu mando para a pessoa. É basicamente isso. E fica guardada lá. Fica num outro monte já do que veio. Por quê? Se por acaso essa pessoa voltar outra vez, tem um outro monte lá, que minha mão vai fazer assim, ela vai lá e vai pegar essa psicografia que já veio, essas informações, e vai escrever mais coisa. Não há problema nenhum, tá legal? Mas tem que estar pronta a pessoa. Tem que estar pronta, sempre pronta. A pessoa que não estiver pronta não vem, não tem jeito. Psicografia é uma coisa muito controlada, não tem como. E é assim que funciona a psicografia. Então vai lá no meu Zap, me manda, e eu vou te passar direitinho, né? Para que você possa guardar, esperar, e sempre que vem eu mando. Vamos lá. Eu sonhei encontrando meu pai, Conceição, do Belo Pitch. Eu sonhei encontrando meu pai em cima de uma ponte de cabeça baixa. Ah, cabeça baixa. O que significa? Não, de cabeça baixa. É assim, é difícil às vezes a gente colocar uma ideia, uma opinião, porque eu conheço muito pouco, não conheço nada praticamente de informações sobre ele, como foi o desencarne, né? E o que você pensa durante o dia, à noite e assim por diante. Mas o cabeça baixa, ou seja, a pessoa de cabeça baixa, ela pode ser tanto um descontentamento, tá legal? Inclusive às vezes fica com você mesmo, né? Talvez ele queira passar alguma coisa, porque eu gosto de ser sempre confiante na coisa boa. Eu não gosto de focar na coisa ruim. Coisa ruim já está cheia por aí, né? Então pode ser que ele queira que você entenda alguma coisa e você não está entendendo. Entendeu? Então procure pedir para o seu anjo da guarda para que ajude, né? Para que tenha um outro isso sonho para trazer com ele, uma outra confirmação. uma outra experiência. Tá legal? Pode acender vela para os desencarnados dentro de casa? De jeito nenhum, nunca. Não faça isso. Vá num centro espírita se eles aceitam. Ou numa igreja. Numa igreja. Na minha casa, a gente permite isso, tá legal? Tanto para o seu anjo da guarda, da sua família, como de pessoas. Porque lá o que não falta é espírito, né? Então, um lugar que está cheio de espírito pode acender tranquilo. Vamos lá. Quanto tempo de falecimento a pessoa pode se comunicar com a gente? Hoje faz 1 ano que perdi minha mãe. Não tem tempo, tem preparo. A pessoa está pronta, ela pode se comunicar. Para você ter uma ideia, olha, as pessoas, elas desencarnam hoje e amanhã está na sua casa. Isso é uma questão, né? Ela desencarnou ontem e hoje está na sua casa. Por quê? Está perdidona, às vezes não sabe que morreu, coisa desse tipo. Isso não precisa de permissão, porque ela já tem permissão para entrar na casa dela mesmo. Ou na casa de um primo. É que nem coisa de vampiro, sabe? Uma vez entrou, está liberado para entrar de novo. Agora, quando é da psicografia, a pessoa tem que estar legal. Por quê? Porque tem que estar numa fila. Não é assim, chega lá, tô legal, então vou... Não, tem uma fila. Você pode estar aos 5.000 da fila. Então, das 5.000 psicografia que vai vir a dali. É assim que funciona, não tem jeito. Então, tem uma regra para poder seguir. Minha mãe, ela teve, no dia que ela foi sepultada, meia hora depois, ela esteve na minha casa. Aqui, onde eu estou. Estava no sofá aqui sentado. Não, estava no computador, no quarto. A porta abriu 3 vezes, forte. Na terceira eu vim ver o que era. Eu falei, cara, acho que é entrar na minha casa, né? Quando eu cheguei na sala, arrepiei tudo. Quando eu cheguei na cozinha, alegria, era minha mãe. Como que você sabe? Você viu ela? Não, tudo em sentimento. E vou falando com ela, vai me respondendo. Aí pediu para mim sentar, sentei aqui, percebi meu pai junto. Tinha bastante gente, uma equipe toda, né? De pessoas, não vem sozinho.
conversamos, ela pediu para mim deitar, deitei, a hora que ela veio por cima flutuando, aquele negócio, flutuando assim, novinha, devia ter uns 30 anos, maravilhosa, linda, ela tinha 80, quase 88, sei lá, estava muito malzinha a minha mãe, né? E nessa situação que ela veio aqui, maravilhosa. Ela encostou a testa em mim, eu dormi, fiquei quase 2 horas mais ou menos dormindo, e foi um encontro sensacional. Então, depois de mais ou menos um mês, não, 20 dias mais ou menos, ela veio no centro, numa segunda-feira, psicografou, e depois, acho que faz uns 3 meses, 2 meses, ela trouxe outra psicografia, inclusive acho que eu li já nos meus vídeos, eu já fiz a leitura da psicografia segunda dela. Então é fantástico. Meu marido veio e ouve espíritos, mas nunca coisas ruins. Já minha filha já viu e não foi coisa boa. Mas de quem? Do marido? Não, eles vêm. O marido e a filha vêm, espírito. Ah, sim, você vai ver de todo quanto é tipo. Eu tenho um filho meu, o mais velho, ele discute com o espírito já. Discute, conversa, bate papo mesmo. Você tem uma ideia, quando sentam perto dele, afunda. Tá? Ele tem experiência com um primo dele que tinha desencarnado, tinha sido assassinado e veio na casa que a gente morava lá. Primeiro que abriu a porta e veio, a cortina começou a balançar. Aí conversou com ele, chamou ele. Ô Diego, tal. Aí acordou. Aí sentou na cama, a cama baixou o colchão. E os dois conversando. Mas ela, para ela se preocupar? Não, de jeito nenhum. E daí ele falou, ô Diego, tô com medo. O tio dele que tinha morrido, não vou ficar falando o nome aqui, tá me seguindo, tá atrás de mim. Ele sai de trás de mim. E ele tá morto. Querendo saber o que ele fazia, né? Ele tava com medo do morto lá. Ele morto, com medo do morto. Você não tá com o meu negócio? Ele já tinha desencarnado e tava com medo do tio que é desencarnado. E o tio tava atrás dele para ajudar. Então, é normal, mas não tenha medo não. Pergunta, encaminha, conversa com seu protetor ou pede ajuda para o seu protetor, trazer uma equipe socorrista, já que isso acontece direto. E quem é o coordenador dessa equipe socorrista? Daí seu anjo da guarda vai assim, o Manuel. O Manuel, quando você precisar, você chama ele. Surgiu a questão de algum espírito, chama o Manuel. Pronto. É de imediato, é como se você tivesse um celularzinho e fala assim, estou precisando de você. E os caras, puf, já está lá. O espiritual funciona muito bem, muito bem. É na base do Wi-Fi mesmo. Isso, rápido. muito fácil. Vamos lá. A Sanleme. Sandra, você colocou uma data aqui, mas eu não entendi direito, tá? Tá. Quanto tempo de falecimento a pessoa para se comunicar com a gente? Isso aqui já respondeu. Não, qual a sua opinião em acender tem. vela em casa? Já respondeu também. Não, só do seu anjo da Cristina. guarda você pode acender e de pessoas que moram com você. Então, por exemplo, você, tua mãe, teu pai, teu irmão, tua filha. Você pode acender para todos esses na sua casa. Para a avó que mora fora, não, tá viva, não pode. Pro tio, não. Pro irmão que já casou e mais a cunhada e mais os filhos dele, não, seus sobrinhos. Só quem mora em casa, que tá misturado o negócio. Você não sabe quem acompanha essas pessoas. Então, quando você acende para eles, você pode trazer para sua casa perturbações. Não permita isso. E fez uma vez, você já deu permissão. Daí você vai que nem vampiro. Vamos lá. Faça isso numa casa que permita acender velas. velas. Senti meu pai. Vem na minha casa, ela pode. Porque nunca mais senti meu pai depois dele partir. E já passaram 3 anos. Então, muitas vezes eles dão linha na pipa. É tipo assim, eles seguem a vida deles, porque tem muita coisa para se fazer e eles precisam de tempo para isso. E toda vez que eles ficam amarrados nas famílias, o que acontece? Atrasa eles, porque eles ficam preocupados. Vamos supor que você tem um problema na sua casa, ele chega lá. Não sei se vocês lembram no André Luiz, o filme do Nosso Lar, quando ele vai na casa da ex-esposa, da esposa que tinha, né? Ele faleceu, deixou esposa, deixou filhos, né? E quando ele chega lá, tudo feliz, alegrinho, né? Tava de branquinho, porque ele já estava bem melhor, né? Não estava mais doente e tal. Aí ele pega e vai no quarto da mulher dele, e quem está no quarto? Um outro homem. Putz, ele fica muito pé da vida, né? E o cara estava doente, né? É um italiano, sei lá. E daí ele pega, sai da casa raivoso, né? Raspando os tamancos e vai lá para fora. Quando ele sai lá fora, ele volta para o umbral, aquele vale dos suicidas lá, aquele coisa horrível, né?
E daí ele começa a se acalmar, pensar direito, daí volta novamente a cena de lá e ele até ajuda, coloca um remedinho na água lá, que ele estava com um problema no pulmão, sei lá, tosse, e no outro dia ele está perfeito, ótimo. Mas ele podia ter guardado o ódio, né? Você vê como é que é. Então, tá legal? Se ele não tá aparecendo é porque ele já tá seguindo. Isso, deixa seguir, deixa seguir. Pode perguntar para o seu anjo da guarda se é possível você fazer uma visita quando possível, porque às vezes também eles estão em lugares que a gente não tem permissão para entrar. Então fica complicado. E eles estão numa época que não podem sair. Então tem tudo isso. Quando você começa a tomar consciência do outro lado, você toma também juízo. Então, por exemplo, não é permitido sair daqui sozinho, não é permitido você ir na sua casa ainda, que você viveu, não é permitido você... E você obedece, porque você sabe que é pro teu bem, pro bem da família. Agora, tem aqueles que não estão bem acompanhados, né? Então eles fazem aquelas artes todas, né? Que nem a criança que você fala, não sobe na laje. Quando você chega em casa, onde que ele tá? Na laje. É um perigo. Vamos lá, tem o Carlos de Salvador, Bahia. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Salvador, maravilhoso. Tem uma amiga minha que está em Salvador aí, baiana também, está com a família dela, curtindo a família toda. Maravilhoso. Se tiver você na live, não deve estar, né? Não, tá curtindo. Maravilhoso. Sempre a Kate Bernardes, sempre entra em desdobramentos quando durmo e ao acordar levanto com hematomas. Por quê? Então, esses hematomas você deve estar fazendo alguma coisa que não deveria, né? Vamos dizer assim, porque está machucando o seu corpo aqui. Então, é algum tom de energia. Eu não levo o corpo, como é que eu fico com hematoma? Tá, mas é energia. Energeticamente. Energeticamente te afeta o corpo aqui. Então, pede ajuda para o seu anjo da guarda, para que você vá acompanhado. Faça os exercícios à noite. Não durmam que nem sabe, encosta assim no travesseiro e dorme. Não fique com preocupações, não fique com medos, né? Amanhã tem uma coisa para resolver muito séria. Pede ajuda para você poder conversar com pessoas que são especialistas para te ajudar nisso, te acalmar. Então, a gente tem que ir de noite dormir como se a gente levanta de manhã para ir trabalhar, para ir para a escola. A gente não vai de qualquer jeito, a gente tem que se preparar, né? Então faça isso à noite que vocês vão ficar bem melhor, tá bom? Boa noite, amigo. Boa noite. Eu também ouço vozes e vejo vultos. Tá, isso é aquilo que eu falei, é normal, tá? Você só tem que aprender a lidar com isso e fazer bom uso, né? Bom uso, porque se te procuram, né, com vozes tal e tudo mais, é porque você tem essa mediunidade, eles acreditam que você pode ajudar. E pode mesmo, através dos amigos espirituais socorristas. Então é aquilo. Quem é a pessoa mais próxima que você tem? É o seu anjo da guarda, seu protetor. Conversa com ele, saiba o nome dele e pede para ele. Fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar essa gente, já que elas frequentemente estão atrás de mim, me arruma uma equipe socorrista aí, se já não tem, se já tem, me fala quem são, quem é o líder, quem é o supervisor aí, para mim poder falar com ele, porque senão fica aquele negócio. Será que eu ajudei? Não. Entendeu? Chama o chefe aí. É o Manuel que cuida, ele é que é o responsável, ele que é o chefe. Então, toda vez que você precisar, você chama o Manuel. Daí você pode até falar pro cara lá que você tá ouvindo a voz, fala assim, amigo, é o seguinte, qual que é o seu nome? Fernando? Tá. Fernando, seguinte, tem o Manuel aí que tá do seu lado, já tá aqui, ó, tá do meu lado aqui, ó. Tá vendo o Manuel? Tá de branco. Ele vai te ajudar, tá legal? Acompanha ele. É uma doutrinação sem estar no centro, porque se esses estão vindo fora do centro, você tem que dar um jeito. E rapidinho começa a trabalhar num centro espírita, onde tem essas sessões de pronto-socorro, que daí, em vez de você atender na sua casa, na rua, no trabalho, na avenida, no trem, você vai atender lá no centro espírita, que é mais adequado. Isso, tá quando legal? você estiver no centro, você fala, vai lá no centro, vai lá naquela casa. Isso, aí quando você fala assim, vamos fazer o seguinte, ó, na rua tal. Você não usa o socorrista que está do lado, é mais fácil. Senão vai ficar o cara perdido lá. Vamos lá. A Silunar dela. Sim, ele gostava muito de Joaninha. Então, pode ter certeza. Ele usa a Joaninha. Se é frequente, porque não é possível, né? É aquele negócio, é muita coincidência, né? Eu creio mais no literal. Então, eu sei histórias que eles usam, coisas que nos chamam a atenção, para você perceber que está lá, porque você não tem a sensibilidade. Se você tivesse sensibilidade que nem a minha, ele conversaria com você. Olha que fantástico. Mas você pode treinar isso também, por que não? Né? Vamos lá. Nós somos todos médiuns. Olha lá. Carla, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Carla Geni, boa noite.
A Cristina. Boa noite, boa noite. Eu me vi saindo do meu corpo. Não, tranquilo, você pode ter essa impressão de sair do corpo. É a tua energia, tá? Agora, não existe a gente sair do corpo porque o espírito não está no nosso corpo. Isso não é assim que funciona. Mas pode dar a impressão, sim. Por exemplo, quando você volta, às vezes, muito bruscamente, pô, chega a dar um troço, parece que você caiu da cama, né? Se dá uma virada, quer dizer, é porque tá junto? Não, mas dá uma impressão, isso é normal. Né? Você tem um corpo físico e tem um corpo também lá perispiritual que também é físico. Então esses choques aí. Tranco, a Carla tá falando, fala pra mim dos meus pais e dos meus irmãos que morreram. Aí tem que dar um pouco mais de detalhes. Isso, eu posso te dizer assim, amiga, isso é uma coisa legal que eu gosto de falar. Eles estão vivos. Isso eu posso te afirmar com toda certeza. Mesmo que tem gente que fala, como que você pode provar? Eu não tenho que provar nada, eu sinto, né? Porque eu tenho essa certeza dentro de mim. Então, eu posso dizer que eles estão na pátria dos espíritos, né? Então, eles, com certeza, se estiverem precisando de ajuda, nessa live aqui, ó, duvido que alguém fica sem ajuda quando você coloca nomes e tudo mais. Manda no meu zap lá o nome, bonitinho e tal. A gente pode pedir uma psicografia? Pode. Mas no mínimo, se demorar muito a psicografia, eles vão estar sendo ajudados. Isso é o mais importante. Eu vou ficar muito feliz o dia que as pessoas mandarem para mim, mas mandarem assim, ó, poxa, se vocês estiverem precisando de ajuda, ajuda eles. Isso é bacana demais, né? E você está sendo a âncora para isso, tá legal? Então, pode ter certeza, amiga, que eles estão bem, sim. Até porque já treinaram, a gente treina a vida inteira para estar lá. Toda noite quando a gente dorme, inclusive daqui a pouco a gente vai dormir, né? E a gente está treinando a morte. Ou seja, morte que não existe, que é você deixar o corpo aqui e você ter uma experiência mais concreta no espiritual. E vou te falar outra coisa, nós já tivemos muitas experiências de morte. Então a morte não é desconhecida. Essa morte que você chama, quantas vezes nasceu aqui, morreu e voltou de novo? Por quê? Porque não existe morte. Então tenha certeza que eles estão bem. Eu digo até que melhor do que nós aqui, porque nós temos essa carcaça aqui que judia, né? Judia muito. Sejam bem-vindos, boa noite, compartilhe a live. Não sei quanto tempo falta, mas compartilha, dá coraçãozinho, dá presentinho, aproveita. Eu já sonhei que levei um tiro e acordei com a mão no lugar onde levei o tiro e senti dor. Tatiana Rosa. Olha, Tatiana, eu conheço casos de que pessoas podem ser alvejadas assim no espiritual. O que acontece é que como você está encarnada, você tem que voltar para cá. Deu para entender? Então, energeticamente você pode ter sido alvejada, assim, isso é tranquilo. Alvejada, mas ninguém pode te destruir. Não pode ir outra coisa. Esse alvejar você, ele pode gerar, que nem o outro que ficou com uma, como é que chama? Um hematoma. Entendeu? Você pode ficar com alguma questão que possa vir a dar problema se aquilo tiver um veneno, tiver alguma... Porque tem tanta coisa no espiritual que as pessoas não fazem ideia, não tem noção, né? Porque o perigo não está só aqui, lá também está. Dependendo de onde você circula lá, por isso que é muito importante você conhecer, você acreditar no seu anjo da guarda, no seu protetor, pedir para que ele te acompanhe, te guarde, sabe? E não faça arte do outro lado, que a gente vive fazendo arte, né, no espiritual. A gente dorme e faz umas besteiras. As nossas carências, muitas vezes, a gente busca do outro lado. E daí a gente se enfia em cada encrenca, que eu vou te falar uma coisa. Depois que ele se foi, vemos... isso aqui é o da almoço lá da Joninha. Depois que ele se foi, vemos muita... E quando tem jogo do time que ele gosta, elas aparecem na minha sala. Fantástico. Tem indo lá assistir lá. Bacana. Curte isso. Acredite. É gostoso, então. Acredite, eu acho que não faz mal nenhum. Saber que ele tá lá é muito legal. Uhum. O que significa sonhar que está fazendo curas em pessoas que nunca vi? É que você está trabalhando no espiritual com cura. Com certeza. E você pode trabalhar aqui também. Olha que fantástico isso daí. E às vezes você não sabe disso. Você não lembra disso. Olha só. É uma especialista. Você é um especialista de trabalhar a arte da... Poxa vida, é fantástico. Eu creio na literalidade, e isso é bem claro. Tem coisas que quando vocês contam, elas são muito claras, né? Elas não têm aquele negócio de porque eu sinto. Não, isso é normal acontecer, porque a gente trabalha tanto aqui como no espiritual,
com a espiritualidade, né? Quando a gente tem aí um conselho, uma pessoa, quando a gente faz um atendimento, mesmo de tratamento médico, você é um fisioterapeuta, você faz na pessoa aqui, você faz aqui e faz no espiritual, não é só aqui, porque é uma coisa que você faz fácil, é uma facilidade sua, tá legal? Bacana, trabalhe isso mais na sua mente, essa certeza, e procure locais que você pode ajudar, tá bom? Porque quando estou dormindo e sonhando, converso muito no sonho como se estivesse ao vivo com o desencarnado, o Admilson. Normal, porque você está assim. Quando você dorme, você está... É a mesma vida real que você leva aqui. Eu diria até que é mais ainda. Porque não tem a fantasia desse corpo aqui, marionete. Legal? A Cristian Luiz, boa noite, estou muito feliz de participar da live. Eu também gosto muito, muito feliz. Hoje eu vou contar uma coisa para vocês, eu estava muito cansado hoje, né? E por algum momento eu pensei em não fazer a live hoje, mas depois, graças à minha amiga que me dá maior força, falou assim, não, vamos fazer sim. E eu falei, vamos mesmo. Chega na hora eu me arrependo e falo, não, vamos fazer sim. Então, é uma paixão mesmo. Vamos lá, há mais ou menos 2 semanas meu pai faleceu e apareceu um filhote de bem-te-vi, cresceu e ficou mais de 1 ano conosco. Olha que lindo isso. Que energia gostosa, né? Não conheci seu pai, não sei particularmente como ele era, coisa boa. Mas isso, né? Trair um animal, assim, um pássaro, porque a gente fala animal porque a gente não tem outra palavra para dizer, mas eu diria irmãozinhos queridos, né? Que ajuda tanto, né? São psicólogos, né? Muitas vezes, né? Eles só têm amor no coração, esses principalmente que convivem com a gente, né? Lógico, tem também os espoleta, né? Tem uns que são complicados, que nem aqui também, né? Tem pessoas legais, pessoas menos legais, mas no fundo são todos centelhas divinas, são criações de Deus, e nós somos os criadores. Então vamos lá. Eu me vi saindo do meu corpo indo para o universo quando eu estou dormindo. Isso daí maravilhoso. Bom que você tem. E no espiritual tem muita coisa possível, né? Eu tive uma experiência recentemente maravilhosa, assim, muito maravilhosa. Qualquer dia eu conto para vocês, deixa o negócio firmar mais aí, mas qualquer dia eu conto para vocês a experiência sensacional. São tudo confirmações, né? Somos seres do universo, né? Não somos seres de um lugar ou outro. Ai, Félix. Meu marido faleceu no dia que foi... no dia que foi... Não sei se foi no dia que ele faleceu, veio uma borboleta. Assim? Não, existem muitas ligações, sim. Teve um dia que estava no mercado, muito interessante, né? Até estava com quem aqui está me ajudando. E pousou lá uma mariposa do tamanho de um ônibus nas minhas costas. Não tô brincando, não é ônibus não. Mas bem grande assim, ó, desse tamanho assim, ó. Não tava, eu tava sozinho. E uma pessoa, tava no estacionamento, me avisou, ó, cuidado, vai sentar no carro, você vai esmagar uma mariposa, mas bem grande mesmo. Daí foram lá, tiraram ela com calma das minhas costas. Daí ela ficou na parede. Muito legal. Aí o moço do Bem-te-vi. Oi. A moça, aqui não dá pra saber. Côncio, deve ser homem. Tipo o passarinho, né? Bem-te-vi. Ele fez companhia pra minha mãe por algum tempo, depois foi embora. Foi. Muito legal, muito legal. E é assim lindo. mesmo, e é a mesma coisa. As pessoas que quando desencarnam e a gente tem um carinho, elas têm por nós, pode ter certeza, elas sempre vão pensar na gente. Só que tem regras, a pessoa, quanto mais ela fica num lugar legal, ela tem que cumprir aquilo, senão ela coloca tudo uma questão em risco, né? Porque é que nem um condomínio fechado, vamos supor, você vai morar num condomínio fechado, totalmente seguro lá dentro e tal, e fora às vezes não é bem perigoso. Se você começar a quebrar algumas regras, daqui a pouco você põe todo o condomínio em risco, né? E assim é na 4ª dimensão também, né? Vamos lá. Aí tem a moça, falou boa aqui. Boa noite a todos. A Gilda, ela tá falando aqui, ela tá explicando de novo. Eu quis dizer que acordei com uma voz chamando por Michele e esse não é meu nome, eu sou Gilda. Vai ver que você era Michele em outra vida, né? Com certeza, vai ver que você é Michele para ela e tá tudo certo. Nós já tivemos muitos nomes, exatamente. Hein? Inclusive, às vezes, quando a gente vai à noite, né? Dorme, vai para a 4ª dimensão, às vezes você quer ser a outra pessoa ainda, você não quer ser essa daqui. E aí?
A escolha é sua. Olha lá, o Carlos Gabriel, dor de cabeça. Quais pode ter alguma coisa no espírita? Deve ser no espiritual, no espírito. Se tem alguma coisa relacionada com essa dor que ele está sentindo. Você pode procurar, assim, ajuda não só médica, que física, né? Lógico. Mas você pode procurar ajuda em casos espirituais para ver se há alguma ligação, algum tratamento que pode ser feito. Sempre vai ser feita alguma coisa e provavelmente, muitas vezes, alivia muito, tá? Ou às vezes até cura. Uma coisa que é bacana também Eu conheci uma pessoa que se curou de dores de cabeça muito fortes, crônicas mesmo, bebendo mais água. Era uma pessoa que bebia água direto. E ela era um depoimento dela próprio, né? Que ela se curou através da técnica de beber água direto, copo atrás do outro. Vamos lá. Era um senhor já que tem uma certa idade. Gostaria de contato com meu pai. E aí tem uma outra moça falando que é a Moni Werneck, que a gente já respondeu, Moni. Essa live vai estar gravada no YouTube, ou se você quiser também pode mandar uma mensagem para o Ismael, que ele vai te explicar, mas a gente já respondeu sua pergunta, tá bom? A mãe acorda às 3 horas todos os dias. Esse negócio tem muita coisa de 3 horas. Isso tem fundamentos? Tem, tá? Mas a gente não tem que se apegar a uma coisa quando a gente não sabe exatamente qual o significado. A gente tem que perguntar qual é o significado para quem pode nos ajudar. Geralmente, eu sempre falo, a pessoa mais confiável para você perguntar se você não frequenta, se você não vai em nenhum lugar, que possa fazer algum exercício, seu anjo da guarda, seu protetor. Ele pode te passar essa informação se for útil, se não for também... Também às vezes pode ser alguma coisa de estar muito estressado também, Isso. Fica com cortisol muito alto e acorda de madrugada, né? Isso. Quantas vezes você já fez carta, às vezes acontece de ser meses, carta de psicografia? Tem cartas que, por exemplo, eu estou fazendo esse trabalho aqui. Vou falar assim, ó. Eu tenho um amigo meu, ele trabalha na casa com a gente, eu já trabalho com ele num centro espírita há mais ou menos uns 8 anos. E demorou para ele receber uma carta psicografada 8 anos, 7 anos. Por quê? Eu nunca psicografei uma carta para ele, o pai dele estava na sessão, mas não psicografava. E olha, trabalhando no centro, tá? Como doutrinador. Boa parte desses 8 anos ele me doutrinava na sessão, tá? Eu não, os espíritos. Se bem que eu preciso de uma doutrinação às vezes. Então, mas eu conseguia dar abraço, o pai dele incorporava em mim, dava abraço, coisa de pegar assim nas mãos, de eu falar coisas para ele, mas sem psicografar, coisas que o pai falava para mim. Quando ele chegou nessa minha casa, veio um outro médium, ele psicografa. Já logo no primeiro dia psicografou para ele através desse, porque às vezes a energia também não bate, ou alguma restrição por conhecer tal ele e tudo mais. Então esse já escreve toda a sessão, quando está os dois, o pai traz uma mensagem. Então já recebeu acho que umas 30, 40 psicografias. Então é fantástico. Então pode vir rápido, pode demorar. Mas o importante é dar continuidade nas sessões. Porque, por exemplo, você pega uma psicografia, pediu há 10 anos atrás num centro. Nunca mais você foi lá, mudou o telefone. Hoje tem celular, naquela época nem tinha telefone fixo. Ou seja, você perde o contato. É o que eu falo para o pessoal que me passa pedido de psicografia. Enquanto eu estiver encarnado, a casa espiritual é minha. Eu vou estar trabalhando lá. Vai ter sessão também de psicografia. Você está entendendo? Então, enquanto estiver vivo, há a possibilidade de vir. Lógico, desencarnei, se não der continuidade com outro médium, acabou. Legal? Então, não se preocupe com o tempo. Se preocupe se a pessoa está bem. E isso, sim, é uma coisa bacana. É a coisa mais importante. Lógico. Quando você lê a psicografia, você manda no privado? Mando no privado e faço. Hoje estou fazendo leitura. Todo dia eu faço leitura de uma, mas não identifico nada. Até perguntar, mas não fala nome. Não interessa, é só mensagem para mostrar como é uma psicografia, as mensagens que vêm. Para a pessoa que pede, eu mando completo. Entendeu? Então, quando eu mando para ela, tem todos os dados ali, a continuação da escrita e tá tudo certo. E eu passo a limpo. Por isso que dá trabalho. Quando eu peço contribuição, as pessoas, mas psicografia. Não, eu passo a limpo. Eu não vou te mandar uma letra que você não vai entender nada. Porque você vai me fazer 50 perguntas e eu vou perder mais tempo ainda. Então,
São coisas assim, que dá trabalho sim. Vamos lá. Olá, boa noite, sou médium clarividente, me fala sobre isso. Clarividência é fantástica, é mais uma das mediunidades. Se você já tem essa mediunidade, com certeza você tem outras. Eu diria para você assim, ó, exercite as outras mediunidades, que elas vêm quando você dá acesso a elas. A clarividência sozinha, ela fica meio difícil de você fazer um trabalho, porque você começa a ter que falar coisas para as pessoas que às vezes mesmo elas não estão preparadas para ouvir, para falar para elas. Então, a mediunidade é legal quando você trabalha um conjunto de coisas para que você possa realmente servir mais, né, as pessoas que precisam da ajuda, ou até mesmo você, para que você tenha mais consciência das coisas. Porque o que vale na mediunidade é o seu desenvolvimento principalmente. O dos outros, ele vem junto com o seu. Conforme você cresce seu nível de consciência, você tem mais consciência para passar para as pessoas. Por exemplo, eu incorporo o guia espiritual da casa, né? É um ser da quinta dimensão. Eu preciso estar melhorando minha consciência cada vez mais para que eu possa trazer dele a mensagem mais fiel possível, porque nos falta. Então, eu tenho clarividência muitas vezes incorporado. Eu tenho clarividência sem perceber. Então, é muito bacana. Mas procura trabalhar mais o conjunto, tá? Não sei se era isso, não sei se não for. Pergunta aí mais coisa. Olha, acabou a live. Acabou? Tem muita pergunta, fica para a próxima. Tá bom. Então, ó. Ou pro WhatsApp. Isso. Ou para as mensagens aí no TikTok. Isso. Procure fazer as perguntas aí no TikTok para mim. Pega um vídeo aí, faz as perguntas, eu vou respondendo. Quinta-feira tem mais live. Aí vocês podem cobrar de novo, aí passa de novo essa que não foi respondida. Fico muito feliz, muito contente de conversar com vocês. E até quinta-feira que vem, ou qualquer momento que eu tô fazendo às vezes lives durante o dia, né? E vocês estiverem lá, vocês vão poder participar, tá legal? Então tem aí meu zap para a gente conversar em coisas que vocês precisem. Tem aí as perguntas e respostas no TikTok, tem lá no YouTube, vai ver o conteúdo, é maravilhoso. Você que me segue, que gosta, vai lá, se inscreve no canal, vai ajudar bastante, tá? Eu preciso fazer aquele canal crescer também, para que a gente possa levar para mais gente todo esse conteúdo. Grande beijo no coração, gratidão e até a próxima.